Olá, eu sou Vanallis, o deus das crônicas do multiverso. E a história que vamos acompanhar é sobre um mundo igual ao seu, porém com seres de níveis e poderes incompreensíveis. Antes de começarmos nessa aventura, curta o vídeo. Deixe sua pequena oferenda. Compartilhe com quem você achar que se interesse e comente. Deixe suas impressões. Prólogo. Ano zero da grande calamidade. O mundo não estava preparado para aquele dia. Nenhum governo, nenhuma religião, nenhuma teoria científica ou da conspiração jamais ousara prever o que estava por vir. O que aconteceria não abalaria apenas o planeta, como se descobriria mais tarde, mas ecoaria além dele, atravessando a órbita lunar e sendo registrado por instrumentos que jamais haviam detectado algo semelhante. Era 24 de dezembro. O ar carregava o cansaço de um ano longo, mas também aquela esperança silenciosa que sempre acompanha o fim e início de ciclo. Uma família se preparava para decorar a casa, sem imaginar que uma calamidade estava prestes a ocorrer, inaugurando uma nova era para a humanidade. Na televisão, anúncios de promoções de Natal. No rádio, músicas festivas. Nas ruas, buzinas impacientes e crianças correndo com roupas leves demais para o calor que já anunciava o verão. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Até hoje, o mistério permanece. Onde começou? Para onde foi? Houve um ponto inicial ou aquilo simplesmente surgiu? A destruição devastou o planeta e levaria mais de uma década para que a economia e a vida das pessoas voltassem ao normal. Mas era um novo normal. O antigo normal nunca mais significaria o mesmo. João, um garoto de apenas 6 anos, estava empolgado com o Natal que se aproximava. O sonho de ganhar o videogame da moda enchia seu coração de esperança. Para ele, o universo era simples. Árvore, presentes, férias, diversão e o cheiro de comida vindo da cozinha. Enquanto a família montava a árvore, o pai pendurava os pisca-piscas do lado de fora, enchendo a casa de 2 andares de cor e luz. A mãe organizava os enfeites com cuidado quase cerimonial. A irmã mais velha reclamava de João, como todo irmão mais velho reclama do mais novo, mas sorria escondido. Em menos de 2 semanas, o verão começaria, mas o calor já anunciava o que estava por vir. O ar parecia pesado demais, o céu limpo demais. A grande São Paulo fervilhava de movimento. Pessoas animadas com o fim do ano, e João, com os olhos brilhando diante da árvore iluminada, mal podia conter a ansiedade. Era 1 hora da tarde quando, de repente, o dia virou noite. Não foi um eclipse, não foram nuvens. Foi como se a própria luz tivesse sido arrancada do mundo. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o planeta, não apenas São Paulo ou Brasil. O som não parecia vir de um ponto específico, ele vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Foi tão intenso que fez a 3ª erupção do Krakatoa parecer uma simples buzina distante. Vidros explodiram, prédios vibraram, o ar ondulou como se estivesse em chamas invisíveis. Mais tarde, descobrir-se-ia que El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, metade do Panamá e a Guatemala haviam sido obliterados. Não destruídos, apagados. A explosão ocorrera naquela região, apagando países inteiros do mapa e gerando tsunamis de quase 50 metros de altura, que varreram as costas de dezenas de nações, ondas que alcançaram até a Europa e a Austrália. O som foi ouvido em todo o planeta. Nos países próximos ao epicentro, milhares morreram apenas por causa do barulho, muito além do que um ser humano poderia suportar. Milhões ficaram surdos instantaneamente. Mas o verdadeiro pesadelo de João não foi o som, foi o que caiu sobre sua casa. O impacto destruiu quarteirões inteiros, ceifando vidas, inclusive as de seus pais e irmã.
O concreto se dobrou como papel. O chão abriu-se em rachaduras profundas e incandescentes. Entre os escombros, atordoado, coberto de poeira e sangue que não sabia se era seu ou de algum familiar, o menino viu algo que mudaria seu destino para sempre. Um ser alado se ergueu do chão. Não caminhou. Não surgiu correndo. Ele simplesmente se levantou, como se já estivesse ali antes da queda. De suas costas projetavam-se asas imponentes. Uma das mãos pingava sangue dourado, faltando-lhe 3 dedos. Na outra, empunhava uma lança prateada que reluzia como se contivesse o próprio sol. O ar ao redor da criatura vibrava. A gravidade parecia hesitar. Por um breve instante, seus olhos cruzaram os de João. E ali não havia ódio. Não havia compaixão. Havia propósito. A criatura abriu as asas e voou. O simples bater delas criou um vendaval que arremessou João, pedras e destroços para longe. Ele ainda viu a figura desaparecer nas nuvens antes que um trovão ensurdecedor ecoasse não em seus ouvidos, mas dentro de sua mente. Logo, uma tempestade começou. E duraria dias. Relâmpagos riscavam o céu como cicatrizes luminosas. O mar avançava sobre cidades costeiras. A terra parecia estar expulsando algo que não pertencia a ela. O verdadeiro motivo da grande calamidade jamais foi revelado. As autoridades afirmaram que as placas tectônicas de Cocos e Caribenha haviam se movido violentamente, rasgando a crosta terrestre e provocando o maior terremoto e desmoronamento já registrados. Um movimento sem precedentes, capaz de separar as Américas e deslocar outras placas, desencadeando erupções, maremotos e furacões. Mas ciência nenhuma explicou o sangue dourado. Nem a lança, nem o olhar. Poucas pessoas viram o que realmente aconteceu. Menos ainda sobreviveram para contar. E entre elas, um menino órfão jurou descobrir a verdade. Ele não sabia ainda, mas aquele dia não marcou apenas o ano zero da grande calamidade. Marcou o início de algo maior. Algo que estava sendo observado. Algo que já estava sendo registrado. Porque enquanto o mundo chorava, eu observava e escrevia. Eu observei o início. Agora, você testemunhará a transformação. Agradeço por estar presente neste despertar e até a próxima.